Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Estou de volta depois de ter passado alguns meses sem publicações, voltando agora com vídeos em formato de mini aula. Para quem não me conhece, eu me chamo Joseph, tenho graduação em Engenharia da Computação pela Universidade Federal do Ceará, fui graduado em 2013. Possuo também mestrado em Engenharia Elétrica e de Computação, também pela UFC Sobral, concluído em 2015 com a área de Sistemas de Informação. Tenho atuação docente desde 2013, quando iniciei no projeto Jovem, no curso técnico aqui no Governo do Estado do Ceará, e atuação no ensino superior desde 2016. Fui professor substituto na Universidade Federal do Ceará, no curso de Engenharia da Computação, aqui em Sobral, nos anos de 2017 e 2018, e atualmente sou analista de sistemas no Centro Universitário INTA-Uninta. Para iniciar, gostaria de trazer aqui para você 3 questionamentos. Primeiro, o que é um computador? Quais são os componentes de um computador? E para que serve um computador? Então, se você puder, dê uma pausa nesse vídeo e tente refletir sobre estas questões. Em seguida, eu volto aqui com a resposta, tá bom? Vamos lá? Tentando responder à primeira pergunta, o que é um computador? É uma máquina de processamento de informações. Bom, essa resposta pode ser óbvia para muitos de vocês, mas acredito que para a maioria não é. Então, ao tentar executar uma tarefa, o que um computador está fazendo, na realidade, é processando informações. Ele recebe estímulos, processa informações e responde a estes estímulos. Um computador ele é como uma calculadora. Vamos tentar refletir sobre a calculadora. O que é a calculadora? A calculadora é uma caixinha, né? Vamos tentar lembrar aí das calculadoras, não essas que estão no celular, tá bom? Então, a calculadora ela é uma caixinha composta por alguns botões, alguns dígitos, né? Números, uma vírgula, enfim, e alguns botões referentes às operações que a gente precisa efetuar. Possui também um visor, onde ele mostra para a gente as respostas que são obtidas a partir do cálculo feito com os dados informados à calculadora. Então, qual é a semelhança da calculadora para o computador? Bom, ambos possuem componentes que permitem que a gente dê informações à calculadora e ao computador. Ambos executam alguma coisa, né, que está escondida que os usuários não percebem. E ambos dão respostas aos dados que são fornecidos como entrada após um determinado processamento, após um determinado cálculo. E o que vai diferenciar ambos é justamente a limitação que uma calculadora possui, que são apenas algumas poucas operações. A operação de adição, subtração, multiplicação, divisão, em alguns casos, a porcentagem e exponenciação. Enquanto que o computador ele tem capacidade de realizar cálculos muito mais complexos do que uma calculadora. Mas vale a gente lembrar que o computador ele foi criado no intuito de facilitar a vida humana na tarefa de cálculo, de fazer contas, de fazer cálculos. Né? Antigamente existia o que eram chamados de os computadores, os calculadores, né? Que era a profissão da galera de antigamente. Então, o ser humano ele é perfeito em fazer contas, né? Ele consegue fazer contas muito bem, alguns melhor do que outros, né? Alguns mais rápidos do que outros, mas o fato é que essa capacidade de efetuar cálculos ela é limitada pelas características físicas do ser humano. O ser humano ele consegue fazer poucas contas em um certo intervalo de tempo. Então, o computador ele foi criado para auxiliar o ser humano a efetuar essas operações com uma velocidade bem maior do que a que o ser humano é capaz. E ainda, de quebra, tentar diminuir a possibilidade de erro, já que o ser humano, efetuando contas, ele está sujeito a cometer erros. Não que um computador não esteja, mas um computador bem projetado, ele dificilmente irá apresentar algum erro nas suas operações. A ideia é que eles não apresentem erro algum. Então, o computador, eu posso dizer que ele é uma máquina que segue instruções. E o que são essas instruções? É aquilo que compõe um programa. E esses programas são criados por quem? Pelos programadores.
Partindo para a seguinte questão: quais são os componentes de um computador? O computador, em geral, ele é composto por memória, unidade central de processamento e dispositivos de entrada e saída. Esses itens que compõem um computador, eles foram herdados da arquitetura de von Neumann, que é representado por esta figura que você está vendo aí. A arquitetura de von Neumann diz que um computador ele precisa possuir alguns itens básicos para ser classificado como um computador. Ele precisa ter uma unidade central de processamento, que é a nossa CPU, tá bom? Então não se esqueça, a CPU não é aquela caixa grande que guarda todos os componentes do computador, não. A CPU é um item dentro dessa caixa. Essa caixa, na realidade, você sabe que é o gabinete. E dentro do gabinete tem alguns componentes, dentre os quais nós temos o processador, ou a CPU, ou a unidade central de processamento, que possui alguns componentes internos. E aí, dois deles que eu gostaria de destacar, que a gente precisa destacar na realidade, são a unidade de controle, que é o que determina o fluxo de execução das tarefas, e a unidade lógica e aritmética, que efetua as operações lógica e as operações aritméticas. Então, quando essas operações são realizadas, as informações precisam ser buscadas de algum local e armazenadas em algum local. Isso é feito na unidade de memória. Então, o processador ele precisa executar o programa buscando e escrevendo dados continuamente na memória do computador. E aí existem vários tipos de memória. Existe a memória RAM, que é uma memória volátil. O que quer dizer essa palavra? Volátil. A memória RAM é aquela que, quando perde a alimentação de energia, ou seja, quando o computador é desligado, toda a informação que estava armazenada na memória ela é perdida. Então, isso é a memória RAM. Outro tipo de memória que existe é a memória ROM. A memória ROM ela é uma memória não volátil. Isso quer dizer que, uma vez gravadas as informações nessa memória, o computador pode ser desligado e ligado novamente, que ainda assim as informações vão estar lá. A memória ROM é uma memória de somente leitura. Os computadores eles conseguem apenas fazer leitura nesses dados. Então, como é que a gente pode exemplificar uma memória ROM no nosso computador? A memória ROM do nosso computador é um programa que vem instalado no computador que é conhecido como BIOS. Esse é um programa que vem de fábrica e a gente não consegue modificá-lo, a menos que a gente vá lá no hardware, arranque um chipzinho que tem lá no hardware e coloque numa máquina especial e grave nessa máquina. Então, em geral, esse é o processo de gravação em uma memória ROM. Você tem um dispositivo que permite você fazer a gravação e aí, em seguida, os dados são apenas utilizados, são apenas lidos, como era o caso, por exemplo, dos CDs. Os CDs eles eram gravados, eu digo era, porque hoje em dia a gente pouco vê falar sobre CDs e DVDs, mas o funcionamento deles consiste de gravar a informação uma vez e em seguida ficar apenas fazendo leituras, não gravando informações nesses componentes. Outra memória bastante importante para o computador é a memória secundária, que é representada pelo HD e atualmente pelo SSD, que é um local de capacidade bem maior do que a memória RAM. Eu falo com capacidade maior se a gente considera uma mesma faixa de preço, tá bom? Essa memória é uma memória não volátil também, que a gente tem a capacidade, tem a possibilidade de gravar os dados, ou seja, as nossas fotos, nossos vídeos, nossos trabalhos, enfim, e o computador poderia ser desligado e, quando religado, essas informações ainda estarão lá. E outra parte dessa arquitetura aqui, importante, são os dispositivos de entrada e os dispositivos de saída. Esses dispositivos eles permitem que a gente consiga se comunicar com os computadores. Como é que a gente se comunica com os computadores? Formando dados para ele. Então, os dispositivos de entrada são aqueles que dão informações para o computador e os dispositivos de saída são aqueles que enviam dados do computador para o meio. Tá bom? Então, falando de dispositivos de entrada, o que a gente tem como exemplo? Ora, o teclado. Esse é o principal dispositivo de entrada que nos vem à mente sempre que tratamos de dispositivos de entrada. O teclado é um deles, que é uma matriz de teclas que a gente pressiona essas teclas e o computador entende
qual é a informação que a gente está querendo passar para ele. Nós temos também o mouse, como é o funcionamento do mouse enquanto dispositivo de entrada. Então, a gente visualiza um cursor na tela, que a gente consegue posicioná-lo em algum local, e escolhida uma posição, a gente pode lançar eventos através do clique, o clique do botão esquerdo, o clique do botão direito e assim por diante. E aí essas informações são passadas para o computador, qual é a posição e qual é o botão que foi pressionado. Além de outras funções que mouses mais modernos podem incorporar. Outro dispositivo de entrada, microfone, que é o que eu estou utilizando para captar o som da minha voz e enviar para o computador. Então, outro dispositivo de entrada. Temos também a câmera, que está sendo utilizada para captar minha imagem e enviar para o computador. E ainda existem computadores que, em vez de terem esses componentes que eu falei, eles possuem apenas botões. Aí a gente consegue interagir com esses computadores através de botões ou através de outros sensores. Enquanto que dispositivos de saída, quais são os dispositivos de saída que teremos como exemplo? Nós teremos a tela, ou o monitor, como você queira chamar, que é o dispositivo que você está utilizando para visualizar esta aula nesse instante. Outro dispositivo é a caixa de som, as caixas de som ou os fones que você pode estar utilizando para me escutar nessa aula. Após o processamento dos dados, talvez o computador precise gravar as informações em um papel. Isso seria possível através da utilização de um outro dispositivo de saída, que é a impressora. Os computadores eles podem ainda responder por meio de bips, utilizando speakers, ou por meio de LEDs. Então é comum existirem computadores que monitoram o ambiente através de sensores e respondendo por meio de LEDs ou de alguns outros componentes. Em geral, esses itens de entrada e saída costumo chamar de forma bem genérica de sensores, teclado, microfone, mouse, são os sensores, e os atuadores, que são aqueles que interagem com o ambiente informando algo que saiu do computador. São os atuadores. Poderíamos pensar em um computador que está presente no aparelho de ar-condicionado. Qual seria a atribuição desse computador embutido em um ar-condicionado? Quando a gente liga o ar-condicionado, ele aciona a condensadora e ele fica constantemente fazendo leitura do ambiente através de um dispositivo de entrada que é o sensor, monitorando qual é a temperatura do ambiente. E aí, através do controle, a gente pode definir qual a temperatura que a gente quer que o ambiente da gente se encontre. Então, digamos que eu pegue o controle do ar-condicionado e coloque em 23 graus. Mas, a partir do momento em que eu liguei o ar-condicionado, a sala se encontra em 30 graus. Então, o que ele vai fazer? Com a condensadora ligada, ele vai esfriar o ar do ambiente, fazendo com que a temperatura do ambiente diminua, e com o sensor ele vai ficar a todo instante monitorando o ambiente, fazendo a leitura do ambiente para identificar qual é a temperatura naquele momento. Então ele vai identificar e vai perceber que a temperatura é 30. Em um outro momento ele vai perceber que a temperatura é 27, 26, 25, 24, 23 graus. Opa, chegou até o limite onde eu pedi para o ar-condicionado manter a minha sala, nessa temperatura de 23 graus. Então o ar-condicionado ele vai esfriar até um pouco menos de 23, vamos supor ali que ele vai esfriar até 22,5. Então, quando ele chega nesse momento, ele desliga a condensadora para poupar energia e para não esfriar mais o ambiente. Então, ele desliga a condensadora. Então, a partir do momento em que a condensadora é desligada, ele para de esfriar o ar que passa por ele e a temperatura volta a subir. E aí o computador presente no ar-condicionado vai estar solicitando a todo instante uma leitura do ambiente para saber se a temperatura passou daquele limite que foi estabelecido. Então, a temperatura naturalmente vai subir para 23, 23,5. Em algum ponto, o ar-condicionado o computador do ar-condicionado vai solicitar novamente que a condensadora seja ligada para que a temperatura volte a esfriar e não saia daquela faixa que foi estabelecida, ficando ali sempre próximo dos 23 graus, assim como eu solicitei
utilizando o controle remoto, que é um outro dispositivo de entrada que a gente pode prestar informações para o computador do ar-condicionado. Respondendo à última pergunta, para que serve um computador? Para resolver problemas. Essa é a minha resposta genérica para o que o computador serve, né? Qual é a utilidade de um computador. Bom, mas o que são esses problemas? Cada um de nós temos os nossos problemas e nós precisamos utilizar um computador para resolvê-los. E eu gosto de destacar que esses problemas poderiam ser o quê? O problema de redigir um texto, né? Se você precisa escrever um texto, você é um advogado, por exemplo, precisa escrever um texto, né? Um contrato, vamos supor que você esteja redigindo um contrato para uma empresa com o cliente dessa empresa, você vai utilizar um editor de texto, um processador de texto, que vai permitir que ele interprete os comandos e teclas do teclado para formar um texto bonitinho e aí, em seguida, ser impresso para ser encaminhado para o cliente. Ou ainda, a sua empresa poderia estar precisando fazer o controle de vendas de alguns clientes, ou de faturamento da empresa. Então, poderia estar utilizando uma planilha, tá? Como o Excel, por exemplo. Tá bom? Então, poderia sim estar sendo utilizado para armazenar essas informações. Você poderia também estar querendo jogar, você poderia estar querendo assistir a um vídeo, escutar uma música. Então, para todos esses problemas, existem soluções desenvolvidas utilizando o computador para resolvê-los. Um determinado problema ele pode ser resolvido de algumas formas. Ele pode ser resolvido utilizando um software genérico. Software genérico é aquele que foi desenvolvido para vários propósitos. Ou seja, assim como um processador de texto vai servir para um advogado redigir um contrato, ele vai servir para um gestor redigir um relatório. Ele vai servir também para um músico fazer uma composição, né? Gravar suas informações musicais, né, que ele está desenvolvendo ali num editor de texto. Ele pode servir também para um escritor, né, utilizar a ferramenta para redigir o seu livro. Então, existem vários programas que atendem a vários propósitos. São softwares genéricos, softwares de propósitos gerais, né, que servem para mais de um propósito ou atendem a vários segmentos. Outra forma de resolver um problema é por meio de um software específico para o problema que se quer resolver. Às vezes, o problema que a gente precisa resolver, os programas que existem, talvez eles não atendam perfeitamente aquilo que eu estou precisando. E aí cabe o desenvolvimento de um software específico para atender aquela situação. O software ele pode ser adquirido, ou seja, a gente pode baixá-lo na internet de forma gratuita ou comprando uma licença e utilizando na nossa máquina, ou seja, um software adquirido, ou a gente pode desenvolver o nosso software. Ele pode ser desenvolvido por você mesmo. Qual dos dois itens é o mais adequado? Isso vai depender do cenário em que você se encontra. No nosso caso, nós estamos preocupados aqui nessas aulas com o desenvolvimento de software que é feito por você mesmo, tá bom? Então é isso que nós vamos aprender. Nós vamos aprender fundamentos que permitirão nos guiar até o desenvolvimento de softwares. No desenvolvimento de software, existem alguns princípios que vão ajudar ao seu software ser concluído com sucesso. Esses passos são, primeiro, a comunicação. Então, quando você vai desenvolver, primeiro ocorre a comunicação entre o desenvolvedor, a equipe de desenvolvimento, com o cliente, que é aquele que está apresentando um problema e precisa de uma solução por meio do desenvolvimento de software. Em seguida, a equipe de desenvolvimento, a equipe envolvida com o desenvolvimento, né, que pode ser o desenvolvedor ou pode ser algum gerente de projeto, vai fazer a análise dos requisitos. Tá bom? Então, vai verificar o que é que o cliente realmente quer e o que é possível entregar por meio de software. Isso é feito na análise de requisitos. Em seguida, você pode partir para a modelagem da solução. Então, utilizando uma ferramenta descritiva, você vai desenhar como que a solução será desenvolvida. E essa solução ela pode ser feita por meio de pseudocódigo, por meio de diagramas, que vão servir tanto para auxiliar no desenvolvimento, como vai servir para criar uma documentação para os desenvolvedores e para quem for utilizar o sistema, e ainda para apresentar a solução
ao seu cliente. Após isso, é preciso desenvolver os algoritmos, definir os algoritmos que irão compor o programa, que vão servir para a construção do programa. E aí, o programa desenvolvido ele precisa ser testado para garantir que esteja funcionando de forma adequada. Existem, inclusive, abordagens que permitem que você, ao passo que vai desenvolvendo, você vai antes realizando testes. Começa a partir de testes, desenvolve um pouquinho, testa e assim por diante, até que as funcionalidades vão sendo entregues. Isso é uma abordagem conhecida como desenvolvimento orientado a teste, ou desenvolvimento dirigido a testes, que é uma abordagem que vai permitir garantir uma qualidade superior do seu produto, do seu software. E por fim, a entrega do software para o cliente, assim como as implementações adicionais que virão posteriormente, com melhorias e correções, é o que a gente chama de suporte, tá bom? Então, é comum dizermos, inclusive, que um software ele nunca está pronto, ele nunca está finalizado. Sempre há algo a acrescentar no software, seja por meio de funcionalidades, aumentar o número de funcionalidades que o software possui, seja por meio de correções que vão sendo percebidas apenas após a utilização, o início da utilização do programa. Na ocasião destas aulas, nós vamos estar preocupados no desenvolvimento dos algoritmos que vão permitir construirmos os programas, tá bom? Então, esse é o foco dessas aulas aqui, tá bom? Então, eu finalizo com uma citação de Alan Turing, que é bem conveniente a essa primeira parte das nossas aulas, tá bom? Podemos apenas ver um curto trecho do futuro, mas o suficiente para perceber que há muito a ser feito. Esse trecho, ele mostra a visão que tinha Alan Turing, um dos principais nomes da computação moderna que a gente vivencia, tá bom? E também reflete aí tudo que a gente irá abordar ao longo desse curso, tá bom? Então, foi só um começo que serve como fundamento e espero que possa servir também como inspiração e motivação para que você continue e siga para os próximos vídeos na direção do desenvolvimento de software e aprenda comigo, tá bom? Bom, se você gostou desse vídeo até aqui, não deixe de compartilhá-lo com um colega, com um amigo, para que, assim como você, ele possa aprender também junto com a gente, tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.